dia! Estamos aqui hoje com o professor Luiz Flávio Gomes, jurista e fundador da rede LFG. Bom dia, professor. Bom dia, Gabriela, bom dia a todos os nossos telespectadores. Prazer enorme estar aqui em Joinville e estou à sua disposição para a gente falar, discutir esses temas todos que estão na pauta. O professor vai falar com a gente sobre o fim do político profissional. Professor, o que foi essa manifestação que hoje toma conta de todo o país? Na verdade, o movimento Fim do Político Profissional que nós lançamos está lá na nossa página fimdopoliticoprofissional.com.br. É, no fundo, espelho de uma indignação nacional. O povo anda muito indignado com a postura moral, com o comportamento moral dos políticos. Uma pesquisa do IBOPE de maio de 2013 revelou que 81% dos brasileiros entendem que os partidos políticos são corruptos ou muito corruptos. Esse é um número que chega até a assustar, porque para 81% não há um padrão de comportamento moral que seja razoável dos políticos, e bem dos políticos que tem que ter muito mais padrão moral, porque eles são homens públicos, e como homens públicos, naturalmente, o que eles fazem transcendem para a população. Então, se você dá um mau exemplo dentro da tua casa, os teus filhos vão perceber o mau exemplo. Isso já não é uma coisa recomendável. Mas se você faz isso no âmbito público, a nação inteira vê o teu erro. Por exemplo, você pega um avião, requisita um avião para cuidar de interesses particulares seus em determinado lugar. Isso não pode, isso é um comportamento super reprovável do político. Ele não pode fazer isso. Então, o fim do político profissional é neste sentido. Não é acabar com o bom político. E se ele é bom, claro, nós temos que prestigiar. Não é acabar com o político, nem com o bom político. É não permitir que eles se perpetuem no poder, se reelegendo continuamente. A nossa ideia central com o nosso movimento é proibir a reeleição. Não pode um político ficar reelegendo o tempo todo. Ele tem que exercer um cargo público, que é um cargo honorífico, no sentido de que dá honra para a pessoa, representar os interesses do município, do bairro, da cidade, do estado ou do país. Ok, mas exerce um período, depois volta para a sua profissão. Ele não pode perder o contato com a sua profissão. Não pode, por quê? Porque aí ele perde o contato com a realidade das coisas. Só fica vivendo a fantasia do exercício do cargo público. O cargo público, ele é extremamente fantasioso, porque está cheio de mordomia, você tem carro, você tem motorista, tudo é pago, todas as suas coisas são pagas. Mas essa é uma fantasia, esse é um momento de país de maravilhas que o político vive, mas não pode viver isso o resto da vida. Claro. Professor, então no caso poderíamos dizer que a reeleição é uma das causas da corrupção existente? Porque para se reeleger, o político, por querer se manter sempre no poder, ele acaba, uma das causas, claro, se tornando mais corrupto. É exatamente isso, essa que é a ideia. A reeleição significa que o político joga toda a energia dele em cima desse objetivo. E se ele fez da política uma profissão, ele tem que ser reeleito, porque ele abandonou completamente a vida particular dele, a vida privada dele, a profissão dele. Então ele joga tudo na reeleição e custa muito cara uma eleição ou uma reeleição. Mas existem os patrocinadores.
alguém paga a conta. E quem paga a tua conta de campanha, depois vai querer retorno. E esse retorno custa muito caro para o poder público. Porque o sujeito gasta 1 milhão com você, depois ele quer 8, 10 milhões, 15 milhões para a conta dele. Então, aí está um problema estrutural, um sistema corrupto que leva todo mundo a participar dessa corrupção. Não é só o político. O político ele é financiado por empreiteiras e por bancos. Logo, forma um tripé, né? Banqueiros, empreiteiras ou empresas, e junto com os políticos. Isso é muito ruim para a nação, muito ruim para o país. Daí tem que cortar o vínculo. E por que cortar o vínculo dele? Não permitir reeleição. Essa é a nossa tese e por isso que eu convido todos vocês que estão nos vendo nesse instante a visitar a nossa página e assinar a nossa petição pública, fimdopoliticoprofissional.com.br. Por que romper o vínculo? Porque sim, como você dizia, Gabriela, você fica se enraizando com a coisa pública. Esse enraizamento com corrupção, nepotismo, clientelismo, isso contamina toda a política e todo político. Logo tem que cortar essa raiz. Corta, volta para a sua profissão particular. E depois, se você gosta de política e foi um bom político, que no futuro volte, mas fica um período sem os vínculos com o poder público, sem os vínculos com os corruptores. Pois, do contrário, você vai se perpetuar no poder e eles vão jogar cada vez mais dinheiro na tua campanha, porém, cada vez mais você tem que dar o retorno para eles, senão eles não te pagam. Poderíamos dizer que é um ciclo vicioso, né, professor? Essa questão da reeleição, ela gera vários outros problemas, que no caso a corrupção, que se o político, como assim, fim do político profissional. A reeleição, a profissão dele, qual a sua profissão? Advogado, juiz, a minha profissão é político. E hoje, cada vez mais, vemos isso no país. E a questão até da ficha limpa, que está colaborando para a nossa política, espero que possa ajudar, também é uma questão hoje muito fundamental na política do Brasil. Sim, de fato. É o seguinte, como é que nós controlamos os políticos ruins? Em primeiro lugar, o primeiro filtro é do próprio partido, que não deveria admitir políticos que não têm uma boa reputação. Políticos que já se mostraram incompetentes ou desonestos. Até falou agora, veio uma questão, professor, essa questão dos partidos políticos. Começa, eu acho que o grande erro por aí, porque se criam partidos hoje para abrigar esses políticos, porque o número de partidos que temos hoje aqui no Brasil é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Temos 32 partidos políticos, e eles não têm ideologias firmes, eles não têm postura moral firme para dizer este eu não aceito, este não tem ficha limpa, não vou aceitar. Então os partidos acabam não cumprindo o papel de filtro, de seleção, selecionar os melhores, os mais preparados para o exercício de cargo público. Não, o partido não cumpre isso. Segundo lugar, nós também podemos fazer a devida seleção pelo voto. O voto é importante. Se você, como cidadão, dá relevância para o seu voto, você vai lá e seleciona os melhores, os mais competentes, os que efetivamente estão preparados para o exercício do cargo público. Mas, se o partido não seleciona, se o voto nos últimos anos não tem selecionado, porque o povo, parcela do povo, tem feito a eleição de gente que não tem a mínima condição. Né? Então, se o partido não vai, depois o povo não faz a seleção, ficou a responsabilidade para a ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela também é uma forma de eliminar alguns
que querem se candidatar, mas que não têm a mínima condição, porque já tem processo, já foi condenado, ou condenado por improbidade administrativa, ou condenado por vários crimes que a lei relaciona. Então a lei da ficha limpa cumpre um papel, porém, o papel da ficha limpa é muito restrito, porque, por exemplo, no campo das condenações, somente o candidato condenado por tribunal é que vai ficar fora. Se ele for condenado só em primeiro grau por um juiz, ainda ele pode se candidatar. Sim. Só quando confirma a condenação dele em um órgão de tribunal, órgão colegiado, aí sim ele cai fora. Ou seja, a ficha limpa acaba tendo um papel de filtro muito restrito, alcança poucos. Claro que é bom já tirar esses por este motivo. Tá bom, a lei da ficha limpa foi um avanço incrível no país. Mas os 3 filtros que eu mencionei, os partidos políticos, o voto do eleitor e a lei da ficha limpa, ainda não corta tudo o que a gente quer. Ou seja, sobra ainda muito candidato que não tem condição de gerenciar o dinheiro da população. Conclusão, nós temos que imaginar um instrumento mais forte, mais decisivo, qual seja de não permitir a reeleição. E ponto. É um mandato infinito e acabou. Você não pode agora querer se perpetuar na política. Senão você faz da política uma profissão. E como profissão, você está com todo o enraizamento de corrupção, depois é difícil sair disso tudo. Tá? Então, esse é o nosso propósito. Então, fazer isso ou por uma emenda constitucional, ou por meio de um plebiscito, que eu vejo o plebiscito como uma possibilidade interessante. Sim. De que o povo manifeste, e o povo vai e manifesta. Eu não quero reeleição, vota lá. Se o plebiscito ganha, vamos embora aí. Ou os próprios políticos têm que reformar a Constituição, eles mesmos. Aí a descrença nossa no político chega a tal ponto que muita gente diz, os políticos não vão mudar aquilo que prejudica eles. Também dizíamos isso na lei da ficha limpa. Os políticos não vão aprovar a lei da ficha limpa, mas aí qual foi o fenômeno sociológico que aconteceu? Houve uma pressão popular, todo mundo começou a apoiar. O povo, a mídia, todo mundo se juntou para moralizar esse negócio. E aí o que aconteceu? Os políticos não tiveram como sair dessa. E acabaram, então, aprovando a lei da ficha limpa. Então, em síntese, se nós nos reunimos, se nós trabalhamos juntos, nós conseguimos fazer mudanças. Mas tem que partir da sociedade. Nós, sociedade civil. Por quê? Você não vai esperar que as mudanças vão partir do político. Jamais. Eles não vão tomar iniciativa. A iniciativa não parte deles. Mas se nós unidos com pressão democrática, mas democrática, bem, aí as mudanças acontecem. Até porque, professor, é uma questão muito importante falar do eleitor e da importância do eleitor. Porque nós sabemos sempre colocar a culpa no político, tão somente o político é o culpado. Mas o eleitor também tem uma parcela muito grande de culpa, até porque só ele que vai colocar o político lá onde ele está ou vai manter o político onde ele está. E até eu me lembro aqui a questão do impeachment do Collor. O Collor sofreu um impeachment e hoje ele está aí novamente atuando na política. E quem o colocou novamente na política foi o eleitor. Isso, exatamente. Veja então a relevância desse voto. Acontece que nós temos uma grande parcela da população, alguma coisa em torno de metade da população brasileira, algo em torno de uns 100 milhões de pessoas, de 80 a 100 milhões de pessoas, que vivem só em função do prato de comida do dia. Não tem mais nada na vida que não seja aquele prato de comida. Quando você tem uma população que chega a esse nível de dependência, é muito fácil você instituir o clientelismo. É muito fácil.
Porque se você dá o prato de comida para essa população, você naturalmente tem essas pessoas como clientes, e como clientes seus, tem todos os deveres morais de compromisso com você, porque você deu o prato de comida para ele. Né? Então, essa é uma forma de você desvirtuar a democracia, é por meio do clientelismo. A outra forma é pelo nepotismo, quando você coloca parentes teus em tudo quanto é cargo, para todo mundo ganhar dinheiro. A outra forma é a corrupção, que você aceita dinheiro para o fundo de campanha, chamado fundo de campanha, que é um saco sem fundo. Exatamente. Que nunca sustenta, né? Ele não para, parece gafanhoto comendo uma lavoura. Ele come exaustivamente e nunca está saciado. Esse fundo de campanha não está saciado. Ou seja, nós temos muitos vícios na nossa sociedade, no nosso eleitorado e também no nosso político. Tem muito processo viciado. E é contra isso que nós estamos agora nos batendo com a campanha Fim do Político Profissional. Ou seja, acabar com os nossos vícios, e isso nós temos que lutar, porque é igualzinho os vícios que cada um tem, né? Vícios terríveis, bebe muito, fuma muito, come muito, são vícios particulares que nós lutamos contra eles para você segurar você como pessoa, e aí entra uma analogia com o político. Eles também têm vícios, está na hora de corrigir, E uma analogia que eu faço é a seguinte: se você tem teu filho na escola e você sabe que um professor é pedófilo, você não vai deixar o teu filho ser educado por um pedófilo, jamais. Claro. Como você não quer que o seu dinheiro, o dinheiro público, seja gerenciado por quem não tem condições morais de gerenciar o teu dinheiro público. É a mesma coisa. Nós não queremos isso. Nem queremos um político corrupto, nem queremos um pedófilo cuidando das nossas crianças. Exatamente. E professor, fala um pouco aqui pra gente sobre classe degenerada e classe exemplar. O que isso quer dizer, professor? É o seguinte, são conceitos que vêm da moral e da ética, né? Nós vamos desenvolvendo nossa pessoa e nossa personalidade ao longo da nossa existência. Então você vai construindo o seu eu, você. Quem é você? É uma pessoa de respeito? É uma pessoa que cumpre seus deveres? Ou você é um cara que não cumpre nada, você vive alheio a todas as regras, não cumpre ética e tudo e tal. Aí você vai construindo uma personalidade. Essa personalidade pode ir para o bem ou para o mal. Sim. Você conduz tua vida. Em grande parte nós conduzimos a nossa vida. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolher. Você tem a liberdade de escolher. Se eu te digo aqui agora, escuta, você quer ser um ladrão ou você quer trabalhar em tal lugar? A escolha é tua. Compete a você escolher. Você pode ser um ladrão ou trabalhar num cargo honesto. Pois bem, é isso que você entra no caminho do mal, você chega até um ponto de degeneração absoluta. Quando você não respeita mais regra nenhuma. Não tem mais regra. Então, essa é a degeneração completa. E uma pessoa pode ficar completamente degenerada. Ou você pode ser exemplar. E aí é o oposto. Você é tão cumpridor de tudo, você se torna um exemplo para as outras pessoas. Exatamente. Como foi falado, foi mostrado ontem no vídeo do Derek. É um exemplo a ser seguido. E aqui o professor está mostrando que ele não é contra o político, mas sim o fim do político profissional, do mal político, do político degenerado. Político degenerado, que perde, portanto, aquele contato com as normas éticas e com as normas jurídicas e que se sente superior a tudo isso. Ele se julga o máximo superior e que nada mais o alcança. E aí vem a história toda da impunidade, etc. Isso vai degenerando cada vez mais e se nós não corrigirmos isso, o país vai se afundar.
Estamos então aqui falando sobre o fim do político profissional. O professor, existe na página do Facebook do fim do político profissional, a questão da petição pública, professor. Sobre o que se refere essa petição pública e como a população pode acessar essa petição? Isso, a petição pública está disponível no fimdopoliticoprofissional.com.br. É lá que você vai encontrar. Pode colocar aí, ó, fimdopoliticoprofissional.com.br. Você cai, dá de cara com a petição pública. É só assinar, colocar o teu nome e há um dado mais que eles pedem. Aí você participa do movimento. E por que participar de um movimento como esse? É a única maneira de nós fazermos alguma coisa para mudar o país. Porque se nós continuarmos na nossa inércia, da inércia não sai nada. Né? Do nada, nada surge. Por isso que nós temos o dever moral de fazer coisas que nós acreditamos. Se você acredita que o fim da reeleição é uma coisa positiva, participe, esteja conosco, assine nossa petição. Tá? Os gregos, os velhos gregos, eles diziam o seguinte, que as pessoas tinham que cuidar da vida particular, da casa, do trabalho, mas diziam, mas aquelas pessoas que só cuidam dos interesses privados e não se preocupa em nada com o interesse coletivo da cidade, da nação, esses são idiotes, eles diziam. Eles usavam uma palavra, idiotes, para expressar aquele que não gostava de participar de nada público. Bem, então era uma forma de censura contra o quê? Contra aqueles que só pensam neles. Então nós não podemos pensar só nos nossos interesses, porque afinal, a coletividade também é nossa vida. Você não vive numa ilha isolada, você e tua família. Você depende de rua, de transporte, você depende de saúde, de escola, escola boa. Você depende de tudo para que a família cresça, que sua família cresça dentro de padrões morais e éticos e de qualidade de vida que seja razoável. Por isso que temos que nos envolver. Temos que nos envolver, não tem como. Daí o nosso pedido para você, participe, assine nossa petição. Está lá, olha lá, o fimdopoliticoprofissional.com.br. Entre, assine a petição e você já está participando do grande movimento que nós queremos que seja nacional. Por quê? Porque é desta maneira que nós vamos, então, orientar a reforma política que tem que ser feita. Ou o Brasil faz uma reforma política, ou o Brasil vai ter problemas incríveis de caos dentro de pouco. A sociedade vai tomar providências. E o terrível, quando você não faz as mudanças pelas vias normais e democráticas, o risco é um caos antidemocrático e violento. Esse é o risco. Exatamente. Bom, nós vimos aqui o exemplo do professor Luiz Flávio Gomes, que dispensa qualquer apresentação, que ele saiu da individualidade dele para expandir na coletividade e lutar por uma coletividade decente, moral e ética, com o fim do politicoprofissional.com.br, em que você entra lá, assina a petição e estará juntamente com ele batalhando por isso. É muito importante cada cidadão fazer o seu papel para termos um país melhor. Professor Luiz Flávio Gomes, é uma honra poder entrevistá-lo, ter essa conversa. Esteve aqui em Joinville para a sua showlestra, que é fantástica. Eu lhe parabenizo, eu lhe agradeço. O programa Direito e Debate teve aqui um dos maiores juristas do nosso país, fundador da rede LFG. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Gabriela, e cumprimentando todos os nossos telespectadores, neste sentido de que nós temos que ter uma vida responsável. A cidadania nossa não pode ser uma cidadania não responsável com nada. Ao contrário, cumprir nossos deveres e tentar sempre melhorar o ser humano, melhorar a família, melhorar o país, a nação, o município, tudo tem que ser melhorado. Né? Então há espaço para nós
agirmos e atuarmos, e estamos juntos. Avante! Tá certo, muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês. Até o próximo programa. Tchau!